4 de outubro de novembro de 2021. Começa agora pela Folha FM, mais um Folha no Ar, primeira edição. Todas as informações importantes para você começar este novo dia. Estamos ao vivo também no YouTube, no Face, Instagram, no podcast. Daqui a pouco, logo mais, reprise na Plena TV. Olha, o Instituto Nacional de Meteorologia prevê para hoje tempo parcialmente nublado, mas não há previsão de chuva por enquanto. Máxima de 28, mínima de 21. No programa de hoje, com Aloysio Abreu Barbosa, nós vamos conversar com o vereador, líder do governo na Câmara Municipal de Campos, Álvaro Oliveira, já está conosco. Muito obrigado, Álvaro. Daqui a pouco traremos aí o seu bom dia em instantes, né? Vamos falar sobre essa troca de farpas com o vereador Matoso, que começou aqui numa entrevista, também neste Folha no Ar, do Código Tributário. Vamos falar sobre o IPTU remanescente, a eleição à mesa diretora, governo Vladimir. Vamos falar de política, o caminho às urnas estaduais e federais de 2022. Álvaro, muito obrigado de antemão aí pela sua presença mais uma vez, no oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar, Proteus Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional e também Unimed Campos. Rápida passada aqui pelas manchetes de hoje do portal folha1.com.br e com repercussão, né, no fim do programa. Prefeitura autoriza retorno das aulas presenciais em Campos, mas mantém o uso de máscaras, mesmo em locais abertos. Lagoa de Cima transborda e moradores precisam de barco para deixar casas. Após moradores ficarem isolados no Imbé, estrada do Donato é liberada. Preso influencer da Dalton Castro. Para quem não se lembra, não sabe, Dalton Castro é, né, o nosso presídio, é a casa de custódia, né? Em Campos tinha até seguidores, inclusive, né? Prefeitura amplia horário de vacinação contra a Covid-19. Campos mantém, né, o uso de máscaras. Esdras Pereira abre exposição hoje às 19 horas, Flores e Papiros. Campos, o Roxinho enfrenta jejum de vitórias, enquanto o Goitacás não consegue vencer também pela terceirona. São algumas das informações que estão no portal folha1.com.br. Para começar esse programa, deixa eu trazer o bom dia do nosso convidado, o vereador Álvaro Oliveira. Logo a seguir a gente então traz aí o bom dia do Aloysio. E é sempre um prazer, Álvaro, recebê-lo aqui no programa. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Cláudio. Bom dia, Aloysio. Bom dia a todos que nos ouvem e assistem. Estou à disposição. Muito obrigado, vereador. Aloysio, mais uma vez, sempre bom tê-lo conosco também. Bom dia, bem-vindo ao nosso Folha no Ar, primeira edição. Bom dia, vereador Álvaro Oliveira. Bom dia, ouvinte e telespectador do Folha no Ar. Bom dia, sobretudo, a duas categorias que nos acompanham aí sempre nesse início de jornada: os taxistas e motoristas de aplicativo. A situação está difícil, né? Com combustível, está difícil. A gente ri, mas não é de menosprezo, não, é de solidariedade mesmo. Está complicado. Álvaro, vamos começar. Peço desculpas também pelo atraso, o atraso foi meu, né? E ainda tive, meu produto travou, ainda não para complicar mais a minha situação. Então, desculpas aí, Álvaro e Nogueira, e você ouvinte. Álvaro, enfim, vou começar, não vamos dar muito mais atenção nisso do que merece, mas os fatos mais recentes aí, não é que você e Rogério não mereçam, mas é que, né, troca de farpa, né? Começou terça-feira aqui com o Rogério Matoso, ele explicando, dando a versão dele dos motivos da ruptura com o governo em maio. Ele apoiou o Vladimir no segundo turno prefeito, desde então, né? O Vladimir se elegeu, ele já tinha sido eleito vereador. Em maio houve a ruptura dele, de outros vereadores, principalmente do grupo Bacelar, né? Do secretário estadual de governo, Rodrigo Bacelar, e fez críticas ao governo, chamou de black fraud, o fato do Refis ter sido enviado na Câmara na mesma semana
da cobrança do retroativo do IPTU. Eu gerei demanda a você como líder do governo, você respondeu, falou que ele, isso foi na quarta-feira, ontem, né? Você de manhã falou que ele estava jogando lama do quintal dele, se referindo ao fato de ele ter participado do governo Rafael. Ele foi primeiro subsecretário de Desenvolvimento Econômico, de Desenvolvimento Humano e Social, e depois pretende Trabalho e Renda. E coloquei a sua réplica e ele deu uma tréplica também pesada, forte. Lembrou que você se absteve na votação das contas de Rafael em 2019, né? E se criticava o governo Rafael, mas não votou contra as contas, se absteve. E levantou uma série de questões aí em relação ao caso Dário Messer, que envolve pessoas da sua família, enfim. Resumidamente, como é que você viu essa troca de fardos? O que você tem a dizer agora, depois da tréplica dele? Bom dia. Bom dia mais uma vez. Aloysio, eu vejo que ele mostra naquela tréplica quem realmente ele é. Eu costumo dizer isso no plenário, que quem não tem conteúdo acaba só fazendo críticas, não apresenta nenhum tipo de solução. O vereador Rogério Matoso, e aí eu digo para você as contas, mostra ou desconhecimento ou esquecimento. As contas do ex-prefeito Rafael Diniz, que, diga-se de passagem, foi um dos piores, não tem nem como comparar a Mocaibe, 2 piores governos que a cidade já teve. E ele fez parte dos 2 governos. Eu me abstive por uma situação muito simples e expliquei em plenário. As contas do ex-prefeito Rafael Diniz vieram aprovadas com ressalva. Só que a votação na Câmara, Luiz, e você sabe melhor do que eu, é uma votação política e não técnica. Então, como é que eu posso olhar para a cidade, entender que a cidade foi devastada, o pior governo que a cidade já teve, e mesmo tendo a aprovação a aprovação do TCE, eu rejeitar, preferi me abster. Eu olhava para a minha cidade, vi uma cidade devastada, olhava para o aspecto técnico e vi o TCE aprovando. Eu preferi me abster, nem ser o crítico pela crítica, porque se ele está a conta aprovada, por que eu iria reprovar? E nem também esquecer da população que foi abandonada pelo governo. Me abstive, exatamente por esse fato que eu estou te falando. Ele também coloca que não vou entrar nessa coisa do não mesmo, porque essa coisa primeiro que não é com você, né? Enfim, sua família, mas não é você, né? Mas em relação ao IPTU, por exemplo, que é um assunto que vai tratar aqui, ele lembra que irregularidades foram comprovadas na ação do doutor Carlos Alexandre de Azevedo Campos, advogado tributarista, ex-assessor do Supremo Tribunal Federal, que esteve aqui nesse programa falando sobre esse assunto e falou, antes de sair Foi antes da decisão, não foi, Nogueira? Antes de se eliminar, falou com muita segurança que ele iria derrubar o IPTU, como ele já derrubou o IPTU de Rosinha, né? Sim. Como é que você viu essa alegação que se baseia em fato, realmente? Eu vi a entrevista dele, e creio que ele falou que a ação era direcionada, não era uma ação para todos, né, a favor de todos. Ele também não alega nenhuma irregularidade, ele alega vício de intimação. Houve um vício na forma de dar ciência a você do que você deve. Ele acha que deveria ser pelo correio, e foi feito através de diário oficial, e lá em 2015 foi dado ciência a todos, diário oficial, e mais que pôde. Lá em 2015, se vocês lembram, os carnês vieram informando para que todos procurassem a Secretaria de Fazenda para possíveis irregularidades, caso existissem. Então, ele não disse que a cobrança é irregular, ele disse que a formalização da cobrança foi irregular. Foi isso. Então,
Ele alega também, eu costumo dizer que a pessoa tem que vir falar com seriedade. Isso não é alfinetando, isso é o dia a dia da Câmara. O vereador disse que é uma black fraude. Ora, o Refis teve que ser prorrogado. E eles também pediram a prorrogação. Então, é uma black fraud, uma coisa que eles também pediram a prorrogação. Eles também foram voz corrente pedindo a prorrogação para que as pessoas tivessem mais tempo de acessar o Refis. Eu acho que, com muita consciência, talvez, eu não gosto de pagar, ninguém gosta de pagar, mas nós temos que pagar. O IPTU remanescente, vocês têm consciência disso, foi feito com base lá atrás, antes mesmo daquela forma de... Esqueci, feito, o pessoal fala que é drone, mas não é drone, né? É um sistema muito mais complexo para poder determinar. E eu acho que a pessoa que se sentiu lesada, e alguns foram lá e viram e tiveram a revisão do seu Refis, do seu IPTU remanescente, podem exatamente ter o direito contraditório, ir lá e falar, olha, eu não devo. Provou que não deve, não vai dever. Mas aqueles que devem, que são a grande maioria, Luiz, nós não podemos deixar de cobrar essa receita. Nós iríamos deixar expostos o CPF, tanto do secretário de Fazenda, quanto do prefeito, para que eles respondessem por crime de responsabilidade. Então, a cobrança tem que ser feita. Ninguém fez nada para prejudicar ninguém. Mas é assim que diz o ordenamento jurídico nosso. Nós temos que cobrar as dívidas do município antes mesmo que elas prescrevam. E assim foi feito. Eu acho que o vereador, quando se pronuncia, devia se pronunciar com forma mais coerente, devia se pronunciar para orientar a população e não para prejudicar. Lá no início, quando começou o IPTU remanescente, se eles usassem as redes sociais para dar ciência à população do que tinha que fazer, talvez hoje muitas pessoas já estivessem isentas de pagar ou estivessem já fazendo o refis para pagar. As pessoas nem todas tiveram essa informação. E eles ficavam levando aquilo, isso é irregular, um advogado tombou. Deixou muita gente, eu conheço gente, eu sou servidor do Tribunal de Justiça, muito colega meu da ASP Justiça ligando, isso é para pagar ou não é para pagar. Então, esse posicionamento de alguns vereadores de oposição deixou a população bem certa. O que eu faço? Eu acho que todo mundo que não sabe o que fazer tem que se socorrer, no mínimo, como o advogado fez, da Justiça, ou procurar os órgãos competentes e se informar, já que os vereadores que os representam não dão as informações corretas. Ele colocou... Quer falar, Nogueira? Sim, eu gostaria... Oi? Você vai cantar sobre o IPTU? Não. Luiz, só para falar da família, eu falo com muita naturalidade, várias vezes já me questionaram em plenário sobre a minha família. E quando o vereador usa de família para os ataques dele, sinal que ele não tem o mínimo de conteúdo para apresentar à população. Eu já disse, independente de quem seja, se alguém, porventura, em alguma fase da sua vida, errou, que responda pelos seus erros, independente de quem seja. Meu irmão vai continuar meu irmão, minha sobrinha vai continuar minha sobrinha, meus amigos vão continuar meus amigos. Mas eu não posso ser responsabilizado caso alguma pessoa faça algo de errado. Nós vamos continuar sendo parentes, queridos e amados, independente do que temos feito. Ele colocou duas coisas... família não vou entrar, você falou aí, mas eu não vou entrar nisso. Embora o caso tenha sido caso nacional, mas eu não vou entrar nisso. Não foi com você. Colocou o fato de você estar à frente da MTT em 2012, na questão daqueles postos rosáceos, que realmente gerou. Eu estive até verificando no TSE e está lá valendo uma das condenações à inelegibilidade de Rosinha Garotinho. E fala em fidelidade, usa um termo fidelidade canina à sua patroa. Como é que você tem a dizer sobre isso, sobre aquele episódio que realmente gerou uma condenação de Rosinha? Gerou, aquilo pode ter sido uma... Não sei nem colocar o quê, mas vou contar o fato que você vai entender. Quando foi para escolher a cor dos potes que iam ser pintados, vou contar uma cor chamada Roxo Paixão. Quando foi, corta lá, qualquer um pode acessar.
E essa cor foi definida como a cor que a gente poderia pintar os postes. E não é que o poste é rosáceo ou deixa de ser rosáceo. Lá no TRE, e aí você vê a falta, que não houve dolo, que não houve a intenção. O primeiro poste a ser pintado, Luiz, foi na porta do TRE. Vou contar uma sinal frente ao posto. Quando foi? Em frente ao TRE. Quem quer fazer alguma coisa escondido, sabendo que está, se já é que está fazendo alguma coisa errada, vai pintar na porta do TRE o primeiro poste? Ele foi pintado na porta do TRE. Então, ninguém agiu com nenhum sentimento, vamos fazer rosa ou deixar de fazer rosa. Foi feita uma cor que foi definida, mas, infelizmente, não é porque ele era rosa, é porque o folder da campanha era a cor bem similar, quase que igual. Então, foi exatamente isso. Ninguém quis pintar, só se eu fosse doido, né? Pintar um poste de rosa em pleno período eleitoral. Mas realmente foi uma distração que causou realmente um processo contra Chicão, contra Rosinha, e eu acho que ainda está vivo esse processo. Eu conferi ontem, Álvaro, ele gerou condenação à primeira instância, gerou condenação no TRE e gerou condenação no TSE. Isso eu confirmei ontem no site do TSE. Gerou condenação. Nas 3 instâncias, né? Só o outro ponto objetivo que ele coloca, eu não quero colocar mais um também, aí no caso, a condenação é um ponto objetivo. Ele coloca aqui uma opinião que, vou ler o que ele falou melhor. Candidata da gestão Rosinha, que promoveu esse inchaço na máquina, resolve as contas públicas com integrantes e correligionários presos. Está falando que o governo Rosinha promoveu inchaço na máquina. São acusações que são feitas mesmo ao governo dela, como o governo Mocaibe também, que você citou, e arrasou com as contas públicas, né? E realmente teve, como o governo Mocaibe também, teve integrantes correligionários presos. Como é que o que você tem a dizer sobre isso? Luiz, posso te falar com números. Número não mente. Em 2017, o governo realizou, o que ele herdou da gestão Rosinha, o governo Rafael Diniz, realizou despesas com pessoal em cargo da ordem de 982 milhões de reais. Está lá, as execuções orçamentárias, é só a gente acessar, 982 e os quebrados. Ele passou para o ano de 2018 para 1 milhão e 87. Para o ano de 2019, 1 milhão e 47. E para o ano de 2020, 1 milhão e 8. 1 bilhão, né? Ora, quem é que promoveu o inchaço? O governo que ele fazia parte ou o governo herdado da prefeita Rosinha? Como também, isso eu denunciei em plenária, Luiz, só para ilustrar o inchaço e o que foi feito, mesmo sabendo no ano de 2017 que o TCE disse que não poderia pagar salários com royalties a partir de 2021, ele promoveu esse inchaço na Folha. E o pior, vou ler aqui para você, sabe quais foram as despesas correntes no ano de 2017? 622 milhões de reais. Sabe quanto o senhor Rafael Diniz elevou despesa corrente para o ano de 2018? 777. Para o ano de 2019, 783 milhões. E no ano de 2020, 745. Então, ele fez tudo que o TCE hoje já disse, que há muito tempo já dizia, não poderia fazer. Inchar sua despesa corrente, inchar sua folha de pagamento. Ele fez tudo ao inverso do que diz a lei né, o ordenamento, até como diretriz para um bom gestor. Então, não fomos nós. Ele foi partícipe, digo, tanto do governo Mocaibe quanto do governo Rafael Diniz. E eu apresento números. Mas quem não tem conteúdo, vou repetir, apresenta somente ataques. Nenhuma solução. Vereador Álvaro Oliveira, o Rogério Matoso, vereador também, disse que, aliás, na campanha eleitoral, primeiro turno, ele apoiou o doutor Bruno Calil. No segundo turno, ele apoiou, né, o Vladimir Garotinho, e ele disse: para a campanha eu prestei, e agora eu não presto mais. Nessa
nessa réplica e tréplica aí com o senhor, ele inclusive divulgou alguns vídeos falando do apoio dele a Vladimir e também Vladimir apoiando ele. Como é que fica esse momento aí de campanha e agora? Eu me reporto ao que eu vivo no hoje e vejo como o vereador se posiciona no plenário da Câmara, da Casa. Basta vocês assistirem uma sessão. Eu costumo até, eventualmente, chamá-lo do vereador Rogério Diniz, porque ele se pronuncia de forma muito similar na entonação, na maneira de falar, no que sabe tudo, mas efetivamente, proposta, ele não faz nenhuma. Ele só vai lá para atacar e de forma pessoal, como fez na tréplica. Ele não apresenta nenhum tipo de solução. Então, se ele prestava ou não me cabe dizer. Eu digo como ele se posiciona no plenário da Câmara. Ele é uma pessoa que eu entendo hoje, pode ser que mude, as pessoas têm o direito de mudar. Se alguém errou, eu erro, eu tento consertar. Se ele está se posicionando de maneira diferente ou correta, melhor, se ele trocar a maneira de agir, as portas estão sempre abertas. Agora, nesse atual momento, com seu posicionamento até contrário à população, por assim dizer, não vejo que ele se posiciona, ele seria muito útil hoje. Amanhã é outro dia. As pessoas, como eu disse, têm direito de errar, refletir e mudar. E esse direito tem que ser dado a mim, a ele, a todos nós. Para finalizar esse assunto, Álvaro, e partir para outras pautas, eu falei muito desde terça-feira com o Rogério e contigo, né? Apurando. E ontem à noite, Rogério me ligou, já divulgado por você ser entrevistado de hoje. Ele pediu para falar aqui no final, quando encerrasse o bloco, e eu transmito aqui o que ele disse, uma mensagem para você. Paz e bem, saúde em Cristo. O que ele me disse ontem à noite, estou transmitindo a você. Também falo a mesma coisa para ele. Você vê que quando eu me posicionei quanto vereador, eu me posicionei contra a pessoa dele. Então, acho que não basta nós desejarmos paz em Cristo. Nós temos que estar vivendo a paz de Cristo. Então, Rogério, você sabe disso, falo com você tranquilamente. Ontem mesmo cumprimentei como se nada tivesse ocorrido, porque eu não levo isso para o lado pessoal. Eu levo isso como um destempero da sua parte. Mas você sabe que você é uma pessoa que eu gosto, mas, infelizmente, nossos posicionamentos, neste momento, são completamente diversos. Você sabe que eu, durante 4 anos, combati o governo que você fazia parte contra tudo que foi feito contra a população, onde você fazia parte do governo. Mas estou disposto, não só eu, como todos nós, queremos ver a cidade unida, gente, em prol da população. Alguém quer alguma coisa que seja contra a população? Não, mas para isso nós temos que abrir as portas. Não adianta subir aqui ou falar ali de família, de erros, sem chegar e falar, gente, vamos trabalhar junto, vamos ver o que é melhor para a cidade. As portas, Rogério, estão abertas. E digo mais, não deseje apenas a paz de Cristo, viva a paz de Cristo. É isso que nós temos que procurar fazer. Bom, virando a chave então, e tomara que todos possamos viver nessa paz, né? Sobre o IPTU, vereador, é claro, quem deve tem que pagar, né? Não tem discussão. Agora, tem muitos erros. O senhor falava até num sistema mais dinâmico, mais moderno do que o próprio drone, enfim. Não teria como a Câmara ter analisado melhor essa cobrança desse IPTU remanescente? Uma proposta, inclusive, que eu me lembro, o próprio Fred Machado comentava aqui com a gente sobre a divisão anual desse IPTU, uma forma de regularizar isso mais brandamente, em pleno a pandemia. Olha só, nós realmente, o vereador Fábio Ribeiro chegou a falar sobre essa proposta, isso não passa pela Câmara, isso é um ato do Executivo. Mas, mesmo assim, nós somos representantes do povo e temos que nos posicionar. Tentamos fazer com que isso ocorresse, mas a equipe econômica entende que a melhor forma é essa.
Então, nós não podemos influir. Então, são duas casas diferentes, com pensamentos até coincidentes. Também apresentamos nossas propostas e tudo entregue para o estudo da equipe que gere a cidade na Secretaria de Fazenda, que é uma equipe que, por sinal, muito competente. Pode cometer alguns equívocos, mas muito competente. Álvaro, a questão do Código Tributário. Antes da tréplica de Rogério, na sua réplica, você colocou que você admitiu realmente que houve... O próprio Fábio Ribeiro já admitiu aqui nesse programa. Sim. Que poderia ter sido melhor debatido não só com a Câmara, como com a sociedade. Vladimir Garotti admitiu isso também aqui nesse programa. E você admitiu ontem na réplica a Rogério. E você falou que após a aprovação do TAG, em termos de ajustamento de gestão com o TCE, da Prefeitura de Campos com o TCE, que o objeto central já não existia mais, mas estavam ainda pequenos ajustes a serem feitos. Que ajustes são esses? Veja bem, Luiz, na época das discussões acaloradas entre as sociedades, as entidades de classe, a Câmara, alguns representantes, alguns pontos eram básicos. Eram o ITBI e as taxas de obra. Taxa de obra é uma taxa anual, só para quem faz obras. Esses foram os pontos atacados, foram os pontos de divergência. Então, agora nos resta saber, e a equipe econômica tem que ver, o que ainda é necessário ser feito e que não houve nenhum tipo de divergência e que é necessário para que a cidade continue andando. Não é necessário, que é necessário do ponto de vista tributário e para ajudar também o município. Ora, gente, nós não podemos ficar contando que o dólar está em alta, que o petróleo e por sinal está excelente para a gente, né? Nem para todos nós como cidadãos, mas para o município excelente, essa alta do petróleo está fazendo com que nossa arrecadação aumente. Você disse no início do programa brincando, mas ninguém aguenta mais pagar R$7 de gasolina. O interessante, Alvio, só para constar aqui, eu não vejo ninguém fazendo manifestação contra isso. Antigamente se fazia manifestação com aumento de 10 centavos, mas vamos seguir. Então, digo o seguinte, alguns ajustes necessitam ser feitos, inclusive alguns ajustes da escrita do Código Tributário que foi votado em 2017, que não gera nenhum aumento, mas tem coisas ali em duplicidade. Então, alguns ajustes vão existir. Quais? Ainda estão sendo estudados. Mas, com certeza, pequenos ajustes, eu digo que essa alteração do Código Tributário era uma alteração mais robusta, agora vai se reduzir a pontos que necessitam ser ajustados. Mas isso nós dependemos do estudo por parte da equipe econômica. A gente vai fazer, em vez de 3 blocos, Álvaro, normalmente acontece, devido ao meu atraso, pelo qual peço mais uma vez desculpa, a gente vai fazer 2 blocos. Então, vamos pegar pautas uma pauta do segundo bloco também, que seria o segundo bloco para dividir pela metade. E no próximo bloco está pautado a eleição à mesa diretora. A eleição à mesa diretora ela tem que ser ano que vem, tem que ser. Logicamente que a prerrogativa da marcação cabe ao presidente Fábio Ribeiro, mas ele tem que cumprir o estatuto que determina que tem que ser ano que vem. E a gente está ouvindo várias conversas de bastidor. Nesse programa aqui, há 2 semanas, o vereador Elinho Naim deixou aberta a perspectiva de poder ser, sim, um dos candidatos da oposição à presidência. Se cogita Rogério Matoso também. O Rogério falou que não conversou com ninguém sobre isso ainda. E os nomes que se cogitam, quer dizer, que não do governo, por óbvio, qualquer governo sempre tem um nome à presidência da Câmara, também um nome que seria um nome mais consensual, que seria o independente, e tem tido uma postura bem independente mesmo, que é ex-presidente da Câmara, Fred Machado, né? Você ouviu mais algum nome da oposição e do governo? Vai ser mesmo Fábio Ribeiro? Vai ser reeleição? Isso está assentado juridicamente? Ele pode ser, ele vai ser?
Aloysio, eu acho que são legítimas todas quaisquer candidaturas à presidência da Casa. Tem muita variante ainda. Como você disse, tem que ser feito até o final do ano que vem, vai ser pautado pelo presidente. Nós temos várias outras possibilidades. Por exemplo, nós fazemos parte de um grupo político, eu, Fábio, outros vereadores. Nós estamos aguardando os posicionamentos que serão dados, e aí já adiantando outra pergunta que você vai fazer, o nosso grupo só vai se posicionar quanto candidaturas. O governador já é certo, estamos alinhados com o governo do Estado. Mas nós temos outras candidaturas, deputado estadual e federal, que só vai haver esse posicionamento após a virada do ano. Então, acho que isso tudo é variante para a eleição da mesa. O Fábio, que faz parte do grupo, pode vir candidato? Pode, mas também não pode. E outros. Então, com muita cautela, eu acho que nós temos que aguardar a virada do ano, porque o nosso grupo político vai se posicionar. E aí sim, nós vamos saber quem, representando o nosso grupo, vai concorrer à eleição da mesa da Câmara, que pode ser o próprio Fábio Ribeiro. Mas também, se Fábio for, o nome dele vier a disputar algum cargo, teremos outro nome concorrendo à presidência. Se fala, como se falava desde a primeira eleição, além de Fábio no vice-presidente, né, acabou se elegendo vice-presidente, Juninho Virgílio. E os dois são cogitados também para vir a estadual. Você falou corretamente, e você antecipou realmente, seria a minha próxima pergunta. As coisas estão casadas, né? Tanto do governo quanto da oposição, hoje pré-candidaturas, mas que vão ser confirmadas no tempo hábil no que vem, no primeiro semestre, candidaturas a deputado estadual, federal, né, governo e presidente em 2022. Você, hoje, estando casados, e Juninho e Fábio sendo pré-candidatos à LERJ, horas se cogita isso com mais força, horas com menos. Como é que você acha que essa definição vai influenciar a eleição mesmo diretora, no mesmo ano, e até quando isso vai acontecer, na sua projeção? Creio que a partir da virada do ano as coisas começam a se definir, porque nós vamos saber exatamente quais vão ser os nomes que o nosso partido, o nosso grupo político, vai utilizar nas eleições para estadual e para federal. Então, os que estiverem na Câmara automaticamente começam a conversar para saber qual é o melhor nome para disputar a mesa, se é que algum de nós, né, vai sair para candidato a deputado federal ou estadual. Eu digo se é que vai sair, porque pode sair como pode não sair, entendeu? São vários nomes, o partido não é feito só de 2 nomes, tem dezenas de nomes, então nós temos que aguardar, como eu disse, e falo isso com muito cautela. Você me perguntar 1000 vezes se é candidato, eu não sou candidato a nada. Quem define essa caminhada política é um grupo político. Então, eu estou aguardando e espero a virada do ano posicionar com mais tranquilidade e certeza. Para fechar esse bloco, Álvaro, e partir para o próximo, não que o assunto termine nesse bloco, são cogitados, quer dizer, 2 nomes do seu grupo político, o grupo político do prefeito Vladimir e do ex-governador Antônio Garotinho, né? São 2 nomes que são tidos como certos, né? Até porque são naturais em qualquer lugar do mundo, que são os atuais detentores de mandato. Federal, Clarissa, e estadual, Bruno Dauari. Clarissa Garotinho e Bruno Dauari. O próprio Garotinho, se tiver condições jurídicas de elegibilidade, é um nome considerado certo também, se puder ser candidato, e certamente candidato forte, né? Tem muito voto na Baixada, muito voto na Serrana, aqui no Norte também, no Norte Fluminense. E também, logicamente, que está apenso a decisão de Garotinho e de Clarissa, mas o nome também de Marcelo Méry, da Federal, cargo ao qual já concorreu em 2018, é considerado como certo também. Aí tem vários outros nomes do grupo, como o próprio Fábio Ribeiro, o próprio Juninho, horas com mais força, horas com menos força, horas admitindo essa possibilidade, horas não. Você acha que escapa muito desses 4 nomes que eu falei inicialmente?
Clarissa, Bruno, Garotinho e Marcelo. E aí, a depender, Fábio e Juninho? Foge muito disso? Olha só, como eu disse, as decisões não foram tomadas. Os 5, e a gente espera com muita ansiedade a definição se o Garotinho vai poder vir ou não, até porque ele é uma liderança nata, todos sabem disso, e é um grande puxador de voto. E eu costumo dizer, até forma de brincadeira, que por mais que diga, o nosso acaba a eleição passando pelo Garotinho, seja Vladimir Garotinho, Clarissa Garotinho ou Antônio Garotinho. Então, primeiro vamos definir as grandes candidaturas. O Mérida sim, faz parte. Gosto muito, um abraço, Marcelo Mérida. E quanto aos outros deputados, seja estadual ou federal, eu prefiro aguardar, porque se você fala assim, é Fábio, é Juninho, acaba mostrando algum tipo de preferência. Eu acho que anda por aí, mas eu prefiro aguardar a definição das nossas lideranças que traçam as diretrizes e pensam política com mais propriedade do que eu. Só para complementar, desculpa, Nogueira. Você falou em 5 nomes, na verdade eu falei 6. Tem Bruno Dauari também, que você não citou. Sim, com certeza, natural, candidato natural também, do nosso grupo. Então, mas a pergunta, só para definir, você acha que foge? Garotinho falou nesse programa aqui, nesse programa? Só desculpa, Garotinho falou que em vez de 4, poderiam ser 5 nomes. Então, mas você acha que foge muito desses 6 que eu citei? Não, creio eu que passa por aí, mas se houver uma outra surpresa, a definição passa pela conversa com as nossas lideranças. Então, mas hoje está caminhando por esse conjunto de nomes que você falou. E a possibilidade de Garotinho, deixou aberta nesse programa aqui, de vir governador, você acha que ela é realmente... Existe alguma coisa para além do balão de ensaio? Do tubo de ensaio, perdão? Rapaz, eu prefiro me abster dessa pergunta, porque Garotinho, ele sempre está vendo um passo à frente. A gente nunca sabe o que ele está imaginando lá na frente. Então, prefiro deixar essa pergunta no ar e a gente até colocar ele para responder essa pergunta. Ele já respondeu aqui, deixou aberta a possibilidade. Sim, se está aberta, estaremos abertos a essa possibilidade. Mas eu creio que hoje, amanhã é outro dia, mas hoje a definição pelo governador já está dada até pelo nosso prefeito, disse que ele apoia Cláudio Castro. Para fechar, Nogueira, eu sei que eu estou toda hora falando isso e assim, desculpa. Você não acha que essa abertura de Garotinho, a possibilidade de vir a governador, ela não é o famoso bode na sala que acontece na política, né? Pode ter acontecido agora com o Eduardo Paes, com o Santa Cruz, em relação a Cláudio Castro, e pode ser de Garotinho também, ele acenar com a pré-candidatura dele, para tentar fortalecer o grupo aliado de Cláudio Castro, como você colocou, o Vladimir já endossou isso, mas tem também ali o principal opositor de vocês aqui em Campos, que é Rodrigo Bacelar, numa posição de muita força, secretário estadual de governo, que é uma pasta de muita força em qualquer governo, né, ocupada por Rodrigo. Esse aceno de Garotinho em poder vir poder concorrer governador, não pode ser um bode na sala para Cláudio Castro, para pressionar o governador, a dar mais espaço ao grupo de vocês, em detrimento do de Rodrigo? Olha só, nós não podemos subestimar, como você disse, é um ótimo articulador político, e aí, vamos aqui dizer, a liderança política, Garotinho incontesta, mas também temos que tirar do chapéu, o deputado é um excelente articulador político. Não é uma liderança política, mas é um articulador político. E Rodrigo, né? O Rodrigo. Eu prefiro manter a minha cautela. Eu acho que essa pergunta tem que ser dirigida ao ex-governador Antônio Garotinho. Porque, às vezes, eu posso falar o que eu penso e as pessoas entendam que é o pensamento do governo. Eu prefiro me reservar e ter cautela nesse momento, nessa avaliação. Mas, Álvaro, ressalvado aqui, inclusive por mim, que é só seu pensamento, que não é, você não podia dizer o que você acha?
prefiro você, é um ótimo analista político. Eu não posso dizer que é bom, não, você é ótimo. Então, você já fez as análises e agora cabe ao nosso ex-governador e líder, Antônio Garotinho, você conversar com ele e ele conversar com você. Você sabe que ele é uma pessoa de muito bom trato. Tem certeza que a conversa vai ser. Eu gerei demanda a ele na terça-feira, como fiz a você, sobre o que o Rogério falou, que não me respondeu, não. Mas, enfim, governador, se quisesse manifestar, como o senhor já fez aqui no programa, estamos aí, vamos estar sempre abertos aí a ouvi-lo. Perfeito. O homem tá retido aí, não solta nada. Não, eu acho que é bacana essa coisa de grupo, e aí você entende como é que funciona um grupo, pode dar uma microfonia, né? Mas o comentário não vai fazer mal a ninguém, não. Mas que ele apontou, que mostrou falou até em alguns números aqui numa pesquisa, não falou qual o instituto, né, Luiz? Mas falou que estava até em primeiro lugar nessa pesquisa. Para governador. São 7h57, o Álvaro. Vamos fazer um rápido intervalo, você que nos acompanha também. Rápido, e a gente volta a seguir. Vamos falar do governo Vladimir, esse caminho também aí, né? As urnas estaduais, federais, presidente da República 2022. Continuamos aqui a conversa com o vereador Álvaro Oliveira no próximo bloco. Oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar, Proteus Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional, com a qualidade certificada ISO 9001-2015, e Unimed Campos. Cuidar de você. Esse é o plano.